Entramos agora no orçamento de produção. Esse orçamento consiste basicamente em um plano de produção para um período determinado, conciliando o atendimento ao orçamento de vendas, a minimização dos custos de produção e a minimização dos investimentos em estoque. É outra etapa, a etapa seguinte do orçamento. Definido a quantidade a ser vendida no próximo ano, agora nós vamos trabalhar uma próxima etapa do planejamento financeiro do orçamento empresarial. O orçamento ele é composto de etapas, então a gente sempre fala das caixinhas, né? Fechamos a caixinha de orçamento de vendas, a partir de agora eu já estou dando números para que eu consiga fazer o planejamento das demais atividades da empresa. Então o orçamento de produção, ele vai ser elaborado, eu vou projetar a produção para o próximo ano a partir da projeção do orçamento de vendas, tá bom? Então, o orçamento de produção, seu principal objetivo é atender esse orçamento de vendas. Ou seja, se eu estou falando que eu vou vender uma determinada quantidade, eu tenho que produzir essa determinada quantidade no caso de uma indústria. No caso do comércio, quanto que vai ser adquirido de mercadoria para ser revendido no próximo ano. No caso da empresa de serviço, quantas horas serão necessárias para prestar aquele serviço que foi projetado no orçamento de vendas. Só que na produção, nós temos aí duas situações também que as pessoas que vão elaborar esse orçamento devem ter muito cuidado. Então, esse orçamento de produção, além de ter que atender o orçamento de vendas, ele também tem que conciliar dois aspectos. Primeiro, com relação aos custos de produção, que geralmente representam a maior parte dos gastos dentro de uma empresa, tá bom? Que vai afetar diretamente a rentabilidade da organização, e a gente vai aprender, né, a fazer a projeção dos custos de produção da empresa e também aspectos relacionados a estoques, tá bom? Porque geralmente as empresas mantêm o chamado estoque de segurança dos seus produtos. Então, é raro uma empresa produzir exatamente aquilo que ela vai vender, tá bom? Na maior parte dos casos, as empresas geralmente produzem um pouco a mais para deixar em estoque. Então, na hora de fazer o orçamento de produção, as pessoas envolvidas nessa atividade vão fazer essa projeção baseando-se naquilo que foi feito no orçamento de vendas e pensando na política de estoques que a empresa deseja, que é uma política de estoque que a empresa tenha, ou baseando-se num determinado volume de estoque que queira manter no próximo ano, ok? Continuando o nosso exemplo anterior. Então, olha só. A empresa Socorros S.A. pré-estabeleceu os seguintes saldos de estoque de produtos acabados para o próximo ano. Então, aqui é a política de estoque da empresa para o próximo ano, estoque esse dos nossos dois produtos. Então, olha só, uma estimativa de estoque inicial, 88 mil unidades de carteira e 48 mil unidades de bolsas. Então, o estoque inicial significa o quê? Se nós estamos planejando o próximo ano, esse ano há uma expectativa que inicie com essas quantidades, tá bom? E eu vou projetar agora quanto que a empresa espera ter em seus estoques de cada um dos seus dois produtos ao final do ano que nós estamos planejando. Então, olha só, estimativa de estoque final, 80 mil unidades de carteiras e 60 mil unidades de bolsa. Então, nós temos já o orçamento de vendas que foi feito anteriormente. Nós temos agora a definição da política de estoques da empresa para os seus dois produtos. Eu tenho que projetar quanto que vai ter de estoque no começo do ano que eu estou fazendo a projeção e já estou projetando quanto que deve ser mantido em estoque ao final do ano que eu estou fazendo a projeção, ok? Com base nessas informações, a gente elabora o orçamento de produção. Então, olha só, com base no orçamento de vendas e de estoque, o orçamento de produção ficaria da seguinte forma. Novamente, nós temos aqui um orçamento dividido por produto, tá bom? Então, o orçamento de produção, ele deve ser elaborado por produto. No nosso caso, temos dois produtos, eu vou fazer a produção, o orçamento de produção para o próximo ano, tanto de carteira como de bolsa. E essa é a estrutura. Primeiro, a quantidade de vendas que eu vou obter lá no orçamento de vendas. Só uma observação, esse orçamento é quantidade, não estamos trabalhando com valores monetários aqui. Então, esse vendas, o orçamento de vendas, ali carteira 44.600, são 44.600 unidades.
A esse valor, eu somo o estoque final desejado para o próximo ano e totalizo. Desse valor, eu vou subtrair o estoque inicial estimado e chego na produção necessária ou na produção planejada para o próximo ano. Então, esses valores significam o seguinte, que a empresa, para o próximo ano, ela planeja produzir 36.600 unidades de carteira e 42.610 unidades de bolsa. Ou seja, essa produção é necessária para atender um orçamento de vendas que foi elaborado anteriormente e atender a política de estoques estabelecidas pela organização. Tá bom? E depois, tudo isso tem que ser trabalhado de uma maneira a fim de minimizar os custos inerentes à produção de cada um desses dois produtos. Ok? Atividade 1, exercício de orçamento de vendas. Então agora eu vou dar um intervalinho para vocês, realizar um exercício, tá? É uma atividade na qual vocês vão elaborar o orçamento de vendas de uma empresa que trabalha com 2 produtos. Então foi informado para vocês as quantidades, né, esperadas de venda para o próximo ano, assim como o preço de venda também de cada um desses produtos, ok? Então vocês vão ter um intervalinho de tempo e logo em seguida nós retornamos. E aí, pessoal, fizeram o exercício? Então vocês repararam o seguinte, que para elaborar esse orçamento de vendas foram necessárias algumas informações. Vocês tiveram aí preço de venda, a quantidade de venda de cada um dos produtos e a alíquota de tributação de cada um desses 2 produtos, tanto o produto A como o produto B. Então é sempre importante, né, vocês levarem em consideração na hora de elaborar esse orçamento. Primeiro, separe por produtos, tá bom? Depois, verifiquem a quantidade a ser vendida de cada um desses produtos e vocês viram no exercício aí que vai ter uma variação, eu coloquei uma variação de um período para o outro, tá bom? A quantidade e também no preço de vendas. E por fim, vocês vão achar receita bruta de cada um dos produtos e por fim a receita líquida dos tributos que essas vendas vão originar, ok? Porque falou de vendas hoje no país, necessariamente a gente vai estar falando de tributação. E nós sabemos que a tributação é pesada, ok?